Bom dia, Amândio. Obrigado pelo teu Bom tempo dia. para participares nesta série de entrevistas de pandemias e história na era da Covid-19. Eu sei que tens tido muito trabalho ultimamente, agora com o ensino à distância. Como tem sido a adaptação a esta nova realidade? Não, e acho que é uma realidade a que dificilmente nos habituaremos, apesar de ter colegas que estão muito entusiasmados com isto, porque veem nesta coisa do ensino à distância potencialidades incríveis, acredito que sim. Agora, acho que nunca vai substituir aquilo que é o contacto que nós temos com os alunos nas aulas, impede-nos de fazer muita coisa, impede-nos de perceber reações, impede-nos de trabalhar com eles a sério como deve ser. Claro. Eu acho que sim, é uma experiência e que nos dá inclusivamente algumas competências para trabalhar com este tipo de tecnologias, mas acho que nada substitui as aulas. Estamos-nos a habituar, apenas Já isso. agora uma segunda pergunta, isto não estava Sim. programado antes de começarmos a entrevista, que tem que ver Mas com... desculpa, posso dizer que as aulas têm decorrido com alguma naturalidade e inclusivamente as defesas de dissertações de mestrado. Já tive duas e correu muito bem, inclusivamente tiveram mais assistência do que algumas provas na sala da Claro, faculdade presencial. ou da escola, mas continuamos na mesma, não é? Claro. E vocês têm expectativas, né, de abertura agora em maio? Há alguma Sim, indicação? houve uma reunião destas, assim, não é? Também nesta plataforma, com o presidente do Politécnico e evidentemente que está tudo ainda muito indefinido, mas o objetivo é recomeçar as aulas agora, algures em maio, numa altura qualquer de maio, mas com muitas restrições. Eventualmente haverá aulas práticas, é aquilo que se pretende, porque isso acho que foi uma boa decisão. Tentou-se, entre aspas, despachar as aulas teóricas todas por esta plataforma e agora ficam as aulas práticas. O problema é que vamos ter, provavelmente, se abrir, atenção, porque isto há de ser objeto de uma comunicação ao Ministério, se abrirá metade da turma e depois prevê-se uma coisa estranha, que é acabar uma aula, eventualmente a sala ser desinfetada ou qualquer coisa para poder começar outra. Portanto, não é fácil. Claro. É uma logística muito grande que é preciso pensar também para Sim, e assegurar que não isso. existe nas escolas, como é E evidente. que é impensável manter provavelmente a longo prazo, não é? E começam a ver numa sala de aula com todos mascarados ou qualquer coisa, Claro. não sei. Não é? Aí dificulta ver as expressões por parte dos alunos também. Pois é. Aí vai ser outro problema, sim. Olha, vamos começar então a entrevista. O meu primeiro Sim. entrevistado, não sei se já viste o blog ou o canal Sim, do YouTube do o André Citizen, Silva, sim. o André Silva, ele falou-nos sobre a peste negra na Idade Média. Eu tenho que falar também, mas não é para falar da peste negra, como é evidente. Claro que sim. E um dos aspectos que ele focou foi a importância dos meios de transporte, em particular do navio, como um veículo de transmissão, de propagação da doença. Poder-se-á dizer que estes navios eram o equivalente aos aviões dos tempos modernos para a propagação dessas pestilências de tempos medievais e modernos? Sim, é uma boa analogia. E digo já que eu acho que até eram piores. Era muito pior os navios do que os aviões. Sim, nós sabemos que, quer dizer, sabemos muita coisa e o André nesse aspecto sabe muito mais porque está a fazer um doutoramento sobre o tema, mas há aquela tradição e relatos e coisas que se estudam dos 12 navios, eventualmente genoveses, que andaram por Constantinopla, pela Crimeia, por aí fora e chegaram a Messina, e é esse problema todo, e isso quase que marca um padrão, não é? A partir daí, um dos grandes medos do Ocidente é precisamente aquilo que vem do mar. Não é? E o que vem do mar vem em navios infectados, muitas vezes. É que há aquela coisa, e o André também explicou isso, naquilo que nós estudamos um bocadinho, eu, no meu caso, o final da Idade Média e o princípio da época moderna, e até meados do século XVII, e para todos nós há um antes e depois da peste negra, como é evidente, não é? E depois da peste negra nada fica igual.
E a verdade é que não sei explicar isso, são coisas de epidemiologia e da doença e da história da doença e tudo isso, mas a verdade é que as pessoas, as comunidades, a partir daí, vão viver com a peste, nas suas variadas formas, não é? E o veículo, ou um dos veículos mais temido, sem dúvida nenhuma, que é o navio. E de qualquer forma, inclusivamente há aquela expressão em muita literatura, sobretudo anglo-saxónica e de quem se tem dedicado a estudar isto, que é o navio da morte. É um bocado, é um exagero, não é? Mas a questão é que é mesmo essa. E relativamente aos aviões, é muito pior, porque nos aviões, apesar de tudo, ainda há uma separação física entre a carga e os passageiros e tudo isso, não é? E nos navios não há. As pessoas misturam-se com a mercadoria, vivem no meio dela, o espaço é muito exíguo, as pessoas vivem ali e além de mais, os materiais, a madeira e tudo isso, digamos, é um ambiente, cria um ambiente propício para que haja ali bicharada, haja uma série de germes, de vírus, de coisas que estão ali e que contaminam a tripulação. Não era isso que tu estavas a falar, era no sentido também de chegar o navio e infectar o lugar onde chega. Sim, isso leva ao meu próximo conjunto de questões que tem que ver com as medidas de prevenção da propagação destas mesmas doenças, não é? Porque hoje em dia nos aeroportos, em alguns, especialmente em países asiáticos, começaram a utilizar aquelas medidas tecnológicas ou instrumentos tecnológicos avançados de identificar a temperatura corporal dos passageiros para fazer logo uma triagem e colocar em quarentena aqueles que apresentavam uma temperatura elevada. Imagino que isto, para recuando algumas centenas de anos, fosse um bocadinho diferente, não é? Que medidas é que eram tomadas pelos agentes portuários, por exemplo, dos séculos XV e XVI, e como é que eles procuravam mitigar a proliferação de doenças? Tens alguma informação sobre isso? Aqui basicamente temos que falar é mesmo esse o termo, é prevenção, não é? Vamos a ver, voltamos à mesma questão. Depois da peste, a doença vai viver em várias formas, em variadas formas, vai viver quase endemicamente por todo o Ocidente. As pessoas vão ter esse contacto com a doença e vão temer a doença. É aquela coisa que nós dizemos, não é? Que o povo diz, mais vale prevenir do que remediar. Não é? E então, a partir daí, aquilo que acontece é que se cria, e isso vem muito do comércio, e do comércio marítimo principalmente, cria-se um sistema de informações que permite às populações e aos portos em particular saber aquilo que está a acontecer um pouco por toda a Europa, um pouco e principalmente pelos lugares com quem se contacta. E aquilo que acontece é que há navios em determinados portos, há o conhecimento da doença nesses portos e depois há uma série de informações que vão chegando por outros navios que vêm mais depressa, por correios que vêm por terra, por palavra que é comunicada noutros lugares e vai chegando e, sendo possível, as pessoas ficam atentas e estão à espera dos navios. Por exemplo, no caso dos portos portugueses, os portos portugueses sabem exatamente onde estão os seus navios num determinado momento. E quando lhes chega a informação que há peste em Bristol, por exemplo, as autoridades locais sabem mais ou menos quando é que os navios chegam e previnem-se. Põem-se à entrada da barra dos seus portos, no caso do Porto, à entrada da Barra do Douro, em Lisboa, ali na zona de Cascais, muito, e esperam pelos navios. Quando os navios chegam, param-se e aqui a tal prevenção que os chineses fazem de medir a temperatura, aqui não havia, mas o que havia era um exame à vista, não é? Olhava-se para as pessoas e via-se se tinham bolbas, se tossiam, se vinham doentes, pronto. E, de
qualquer forma, temos dois aspectos da questão. E atenção, que estamos a falar depois de períodos diferentes. Estamos a falar da Idade Média, a coisa é muito mais rudimentar. Vê-se e previne-se, esperem um pouco, e um pouco é o quê? É aquilo que nós chamamos hoje uma quarentena. Faz-se uma quarentena. As pessoas ficam. Portanto, olha-se para as pessoas e vê se estão doentes. Mesmo não estando, sabendo-se que vêm de um porto onde havia peste, para-se o navio. Nunca se deixa o navio entrar até à cidade. Não é? E isso aí é a questão mais terrível, depois podemos falar, a questão das quarentenas e como é que elas decorriam. Não é? Isso é muito mais complicado. Desculpando só, no século XVI as coisas evoluíram um bocadinho mais e há um procedimento estabelecido que é aquilo que se chama depois a visita de saúde. Pronto. E aí estabelece mesmo essa prática, a prática da visita de saúde. Visita-se o navio por essa questão. Claro. O que diz é que então existe uma distinção entre a Idade Média, em que tinha um comportamento ou uma atitude institucional mais informal, do que propriamente o que aconteceu a partir do século XVI, em que isso ficou regulamentado, institucionalizado. Regulamentado, sim. Sobretudo na regulamentação. Agora, o procedimento basicamente é o mesmo. É dizer assim, para o navio, esperem até terem possibilidade de entrar. E no caso, por exemplo, do Porto, os navios que eram identificados como potencialmente contendo doenças infecciosas, onde é que posso dar pelo menos 2 ou 3 casos. Há um período que é muito difícil, aí pelos anos 80 do século XV, em meados dos anos 80, 1486, 87, há epidemias grandes documentadas em todo o reino. Aliás, depois podemos falar nisso, inclusivamente com algumas medidas que se tomaram, mesmo em terras do interior, como em Évora, por exemplo, há uma epidemia grande e sabe-se que morreu gente em Inglaterra, não me lembro se em Southampton, ou Plymouth, os navios do Porto estão lá. E chega a notícia à cidade que vêm navios de Inglaterra e trazem gente doente, inclusivamente à morte de pessoas no navio, o que é terrível. Quando o navio começa a estar infectado, é terrível porque muitas vezes vão morrendo marinheiros, até o mestre da embarcação. E quando esses são 2 navios, um em 86 e um em 87, chegam à Barra, está uma barca com vereadores da cidade, oficiais da cidade, que impedem o navio de entrar. E aquilo que acontece é, basicamente, impedir essa entrada. E o que é que se faz? Faz-se a tal quarentena e mete-se o quê? Manda-se o navio entrar para aquela baía que se forma dentro do Cabedelo, a Baía de Sampaio. O Cabedelo hoje está muito modificado por causa dos perdões que se fizeram, mas essa língua de areia permite formar ali uma baía, o navio ancorou no interior e a tripulação foi mandada para o Cabedelo, para a areia. É evidente que aquilo é enorme, não é? E há partes mais abrigadas, mas o certo é que o navio esteve aí e num dos casos, se a documentação não engana, porque é um período de documentação muito anárquico, a documentação está muito misturada, mas há um navio de um mestre chamado João Bentes, é a curiosidade, que esteve no Cabedelo quase 60 dias, portanto, o que é terrível nesta altura, não é? E como é que as pessoas... Claro. E como é que as pessoas reagiam, quem estava a bordo, sobretudo, reagia a esse estado de quarentena? Há casos de marinheiros que tentavam fugir dos navios? Aí as coisas são muito mais interessantes, mas vamos ver, não é na longa duração, mas é na evolução. Nós percebermos, por exemplo, que ninguém gostava, nenhum marinheiro, nenhum mestre de navio gostava de ser impedido de entrar e de cumprir o seu trabalho, não é? Que é descarregar, vender a carga e ir à sua vida, não é? No século XV, nós sabemos que as coisas aconteciam. Há outro caso, há um navio que, lá está, nem sempre as câmaras conseguiam estar informadas como queriam estar,
e há um navio que consegue entrar e vem até à cidade, e quando chega à cidade faz o que tem a fazer, a tripulação, cada marinheiro vai para a sua casa, e só depois é que chega a notícia à Câmara: atenção que este navio veio de um lugar com peste. Então vai tudo a correr para o navio e obriga o navio a descer o rio, ir para a quarentena. Ora, o mestre não ficou nada satisfeito, insultou toda a gente. Aliás, insultou muito as pessoas, porque para além da pena que lhe foi imposta, teve 15 dias na cadeia, o que é muito na Idade Média, né? Estar 15 dias na cadeia, ainda esteve mais precisamente pelos insultos. E depois insultou toda a gente, porque ainda para mais deixaram-no descarregar e tudo isso, e já não tinha ninguém para levar o navio para o Cabedelo. Portanto, e além disso, outro mestre a quem pediam: pronto, vais tu, levas este navio para baixo, recusou-se a entrar no navio. Portanto, as pessoas não faziam as coisas de bom grado, como é evidente, e havia essa reação. Agora, na Idade Média, isto fica um bocado silenciado. Há este caso, porque este caso aconteceu assim. Agora, por exemplo, relativamente aos navios do Cabedelo, não sabemos, a tripulação ficou e de certeza que não ficou satisfeita. E depois, inclusivamente, há problemas com o pai desse mestre, porque naquele caso eu tinha dito que houve notícias de que tinha morrido o mestre do navio. Num dos navios, efetivamente, o mestre morreu. Neste, não. O mestre estava vivo. E o pai dele morava em São João da Foz, portanto, ali em frente ao Cabedelo, né? E deixou entrar no navio. Só depois é que foi travado pelas autoridades camarárias, e depois sabe-se que andou a tentar levar comida para o navio e tal, para as pessoas que estavam de quarentena no Cabedelo, e portanto há este, digamos, furar da quarentena e do contacto. No século XVI, sabemos mesmo dos protestos muito enérgicos contra a quarentena, em Portugal e fora de Portugal. Claro. E nós hoje estamos a assistir a esta pandemia, a esta doença, a esta coisa toda, e vemos atitudes diferentes na Europa, não é? Vemos os ingleses, por exemplo, a querer aquele contágio social, ou lá o que é, para que as pessoas, o contágio comunitário, né? Porque há uma certa lógica nisto, não quero falar de doença nem de discutir isso, mas, por exemplo, os navios e os mestres ingleses que estavam em Livorno no século XVII protestavam todos os dias porque achavam que a quarentena era um intolerável obstáculo ao comércio e não adiantava nada. Portanto, protestava-se. Aqui no Porto protestava-se também, em Lisboa, igualmente. Portanto, as tripulações sabiam que isto podia não adiantar nada, e aquilo que fazia era perturbar-lhes a sua atividade económica. Não é? Nós hoje vemos isso muito. É preciso defender a atividade económica, e aqui era o mesmo. Não é? Há muitos episódios terríveis, e depois podemos falar nisso, de exercício de poder abusivo da parte das autoridades sanitárias, que são, ao fim e ao cabo, as autoridades dos portos, que obrigam a coisas que nos parecem hoje inacreditáveis e que muitas vezes parecem ser quase ajustes de contas com os mestres e com os mercadores que têm mercadoria imobilizada na quarentena. Sim, podemos seguir por aí até. Eu tenho aqui várias questões, estamos a seguir uma ordem diferente daquela que eu tenho pensado, e ainda bem, que significa que está a ser interessante e estamos a desenrolar o novelo de uma forma mais informal até durante o decurso da entrevista. Uma das perguntas que eu tinha precisamente tinha a ver com as próprias instituições. Hoje em dia nós ligamos o televisor e está no Ministério da Saúde a ministra, o subsecretário de Estado, temos a diretora da Direção-Geral de Saúde, falam todos os dias aos portugueses a informar sobre os novos casos, as medidas que são a ser tomadas, os equipamentos disponíveis, entre outros assuntos, não é? Isto na Idade Média era diferente. Tu já falaste de alguns agentes e de algumas instituições envolvidas, mas seria interessante que pudesses desenvolver um bocadinho mais sobre isso. Sim, isto tudo vai... E também, já agora, por exemplo, os próprios espaços de apoio
às pessoas infectadas, não é? Porque hoje nós temos os hospitais de campanha montados, por exemplo, no Hospital de São João, a transformação do pavilhão Rosa Mota também no Hospital Hospital de campanha, sim. Ora, aqui, como é evidente, pronto, nós temos várias... podemos falar em vários níveis de autoridade e de instâncias que cuidavam do problema da saúde. Na Idade Média, como eu disse, é muito, não é rudimentar, mas é muito um procedimento que sai da Câmara e que são as pessoas da Câmara que tratam disso, são os vereadores, por exemplo, a partir do século XVI, e se calhar ainda do final do século XV, mas no século XVI isso é estabelecido oficialmente, criam-se com autorização régia e com carta régia e tudo isso, mas muito ligado às câmaras, aquilo que nós chamamos, que se chama mesmo, oficializado, os guardas-mores de saúde. Portanto, o problema é tão grande, claro, e é um problema portuário, acima de tudo um problema portuário, e são os guardas-mores de saúde que têm de tratar disso. Portanto, isto aqui, os oficiais que tratam do problema. São eles que vão nos batéis até à Barra, e depois, mais tarde, no caso do Porto e no caso de outros portos nacionais e estrangeiros, há um ponto específico até onde os navios podem ir, e já bem entrado no Rio, neste caso, onde têm de parar, esperar pela visita, não é? E depois perceber qual é o destino que eles têm. No caso do Porto é a bandeirinha da saúde, não é? Ainda existe, e existe hoje. Aquilo que lá está é um plinto do século XVII, feito precisamente para ter ali um mastro, e é o ponto onde os navios tinham de parar, no Rio, à espera da visita de saúde. Os guardas-mores iam lá, há um questionário, de onde é que o navio vem, de onde vem, que carga é que traz, se havia doença, quanta gente traz a bordo, que tipo de carga é que traz, etc, etc. E depois, mediante as respostas ao questionário, os guardas-mores decidiam o que é que fazia. Ou o navio podia ir descarregar, portanto, podia ser admitido à prática, era isso, a prática portuária, ou o navio era mandado para o lazareto, portanto, para a quarentena. No século XVI, esse lazareto já está estabelecido. É o lazareto que fica no chamado lugar de Val da Piedade, mais exatamente no lugar de Val de Amores, onde foi estabelecido, como eu estava a dizer, o lazareto para a quarentena dos navios. Isto no século XVI. O lazareto interessa falar nele, porque tem uma série de estruturas, e é no lazareto que, digamos, que decorre toda a ação desta coisa toda da prevenção da epidemia, no caso da saúde marítima. Mas, falando de instituições, nós temos, desde a Idade Média, tentativas de encontrar lugares para acolher doentes. O Cabedelo não é para acolher doentes, é para fazer a quarentena. Eles ficam ali, numas cabanas que existiriam por ali, assoalhavam a mercadoria, quer dizer, punham-na ao sol, não é? E isso era uma boa medida, segundo os epidemiologistas, é uma boa medida, porque os tecidos, os fardos, etc., estando assoalhados, isso é interessante, mas isso, como eu dizia, era o primeiro lazareto. Quanto a hospitais, os hospitais eram os hospitais da cidade. Aquilo que se tentou fazer no caso do Porto, e para os doentes com peste e para os doentes que vinham pelo mar vinham infectados e vinham já a manifestar esses sinais de doença, foi criar um hospital numa torre que hoje existe, não está no mesmo sítio, que é a chamada Torre do Pedro Cem. A Torre do Pedro Cem fica perto do Palácio de Cristal. Ela, na origem, estava mesmo onde hoje é o Palácio de Cristal, e sabe-se que no final do século XV foram levados para aí doentes. No século XVI, utiliza-se, como no século XV também já se utilizava, a rede hospitalar da cidade. No século XVI, principalmente o Hospital da Misericórdia. Na Idade Média, o Hospital dos Palmeiros, por exemplo.
E depois tenta-se criar, e durante o século XVI isso parece evidente, no próprio lazareto, uma estrutura que acolhia os doentes. E principalmente os piores doentes, os doentes com peste e os doentes com a velha doença que as pessoas conheciam. Essa sim, era a doença popularizada pela Bíblia e pela Antiguidade, a lepra, não é? Portanto, os doentes, estes doentes eram, no século XVI, enviados para o lazareto. Portanto, no lazareto misturavam-se quer os doentes marítimos, chamemos-lhe assim, quer os doentes infectados na cidade. A prevenção era terrível. Claro. Isso... Nós, quando falamos disto, temos muitas vezes... pronto, porque o problema... há bocado falei de 1486, 87, não é? A doença depois passa para o interior da cidade. Passava sempre. Portanto, é escusado, passava sempre para o interior da cidade. E nós temos esta ideia, que é uma ideia que é muito... ela é muito ibérica e muito portuguesa e muito dos portos e muito destas cidades assim, que acumulam muita gente e o resto não. Que é o isolamento à força, muitas vezes. Em 1486, por exemplo, é a primeira vez que se ouve falar do entaipamento de uma rua. Entaipa-se a rua e as pessoas que estão lá dentro ficam. Não é? E ficam os sãos e os doentes. E depois, no fim, há de se ver o que é que acontece, quem é que fica vivo. Não é? A Rua das Taipas vem daí. Não é? Em Inglaterra, depois copia-se isso no século XVI. Sabe-se do isolamento de pessoas. E até com esta coisa que nós hoje temos, sendo possível, podiam vir para fora das suas casas, apanhar um bocadinho de ar e tal, depois entrar. Não se inventa muita coisa agora. Claro. E era precisamente sobre isso que eu te ia perguntar, que é, nós hoje o que tivemos perante a pandemia de Covid-19 foi o governo a decretar, por imposição presidencial, não é? Ou por sugestão presidencial, ou pedido presidencial, foi uma quarentena geral, não é? E depois naqueles casos que eles julgaram mais graves por causa de haver uma propagação comunitária, não é? Porque primeiro havia aquela fase em que os vírus eram todos importados e depois passou-se para a fase de contaminação e de transmissão do vírus entre os membros da comunidade, chegou-se à cerca sanitária. O que tu acabaste de dizer, no fundo, é que não havia propriamente uma cerca sanitária à cidade, não é? Ligava-se mais ou menos caso a caso. Não, vamos a ver. Nesse caso concreto, tinhas a rua entaipada, não é? Na cidade, mas vamos a ver. Pronto, nós temos de distinguir as duas coisas, não é? Há a quarentena, ponto, a quarentena também implica isolamento, não é? Sobretudo no caso dos... Eu aqui refiro mais ao dever de confinamento, o dever de recolhimento que foi pedido aos portugueses de estarem... Sim, mas ora bem, na Idade Média e na época moderna não havia isso, havia mesmo à força, era metê-los num lugar e não saem dali. E isto que nós chamamos, portanto, o cordão sanitário, né? Foi o que o Ricardo Jorge tentou fazer na peste bubónica, em 1899, no Porto, e foi terrível aquilo. E, aliás, correu-lhe muito mal, ele teve de sair daqui quase expulso à pedrada. Mas aquilo que se fazia, esse cordão sanitário, atenção que acontecia mesmo. E isolavam-se povoações inteiras. E isto aqui não havia grande margem de discussão. Não é? Aqui atuava-se. Há várias pestes, há pestes terríveis no século XVI, por exemplo. A peste de 1506, que é tristemente célebre, inclusivamente em Lisboa, pelo massacre dos cristãos novos, não é? O massacre dos judeus, é? Em Lisboa. Vem tudo na sequência de uma grande peste. E depois, ao longo do século XVI, as grandes pestes que aparecem, por exemplo, a de 1577, e a de 1577 é interessante porque afeta todo o reino e muito as povoações marítimas. E, por exemplo, Matosinhos teve casos de peste documentados e o Porto, aquilo que fez foi isolar completamente Matosinhos. Fez um cordão sanitário, pôs 60 guardas pelos caminhos e pelas bandeiras, não é? As bandeiras continuam a ser, ou passam a ser, nesta altura,
o sinal é um sinal mesmo para as pessoas que passam, não é? E depois, inclusivamente, aquilo fica mais ou menos estabelecido para o futuro, que a bandeira amarela é doença. Portanto, guarda-se a cidade e impede-se qualquer contacto com a cidade. Mais uma vez, a questão aqui é saber qual é a eficácia disso. Seja porque os guardas se embebedavam e deixavam passar as pessoas, como aconteceu precisamente em Matosinhos, se eram subornados e deixavam passar as pessoas, que era também o que acontecia muito, e provavelmente a bebedeira daquele guarda era suborno, para a gente passar, não é? Seja porque Matosinhos, como muitas outras populações, como eles diziam na altura, comunicava por mar, e era terrível muitas vezes controlar portanto, esse trânsito, não é? E daí que estas medidas sejam duvidosas, a eficácia dessas medidas seja, em muitos casos, duvidosa, e as pessoas tinham noção disso. Não, são histórias, são exemplos fascinantes de como é que as populações já passaram por crises que são, de certa forma, semelhantes àquilo que nós estamos a viver hoje em dia, embora algumas doenças sejam diferentes, não é? Aliás, essa era uma das questões... As doenças, pois, acabam, é assim, havendo contágio, as doenças são quase todas iguais, não sei... Porque, não, eu estava a vezes... referir, por exemplo, o caso da peste. A peste é uma bactéria, não é? Se eles tivessem os antibióticos que nós temos hoje em dia, seria um pouco diferente, não é? Até porque, por exemplo, o caso da peste negra precisa de ver o tal vetor de transmissão. A pulga infectada. A pulga tem que estar infectada. Não é o caso como a Covid, mas atenção, depois há uma fase em que o contágio já é humano, porque dependendo da forma que a peste toma, não é? A bubónica, aquela coisa, a pulga tem que estar infectada e tem que ser o transmissor, e depois é curioso ver como é que isso se transmite, porque ela vive bastante tempo, quer, por exemplo, no rato, aquela ideia antiga de que os ratos levavam isto para todo lado, hoje está provado que os ratos não se deslocam mais de 200 metros do sítio onde vivem, não é? A questão aqui é que a pulga passa a outros transmissores, aos tecidos, aos fardos da mercadoria, e uma coisa que ultimamente os investigadores têm verificado é que ela vive muito, por exemplo, no cereal, portanto, vai para muito longe. Mas depois, na forma pneumónica, o contacto entre as pessoas é terrível no contágio. Portanto, há algumas semelhanças na disseminação das doenças. O problema, acho eu, mas é um problema que aqui me faz descrer um bocado de tudo aquilo que nós tentamos fazer. É evidente que sim, mas cada época lida com as doenças com os meios que tem. Nós hoje, se calhar, temos mais meios, mas não sei se temos. Quando nós olhamos para esta doença e vemos o que é que dão aos doentes com a Covid-19? Benuron. Fica assim, ok, chega. Se calhar, não é? Por exemplo, nestas épocas que nós estudamos, davam-lhe umas mesinhas estranhas. Era o que havia na época. As ervas. Eu tenho aqui um livro que as pessoas depois podem... O Eusébio Macário do Camilo Castelo Branco. O Eusébio Macário é um boticário, tem a botica com as mesinhas. As pessoas davam o que tinham, as ervinhas que iam buscar ao campo, que manipulavam, que faziam em pozinhos, que faziam como eles diziam, umas pílulas, faziam já umas pastilhas para dar às pessoas. E eu, nesta Covid, só estou à espera que me digam que as pessoas vão tomar o unguento basilicão ou o unguento da Madre Santa Tecla, como o Camilo fala aqui, que aliás nem funcionava porque aquilo levava manteiga e o boticário preferia comer a manteiga com o pão de trigo, portanto não a punha na mistura. Não sei, cada época acho que tem, os médicos em cada época têm um guião, e é nesse guião que eles funcionam. Aliás, eu entrevistei recentemente a Amélie Campos, a entrevista dela deve ir para o ar ainda hoje no blog, e quando eu estava a falar com ela também viemos um pouco falar sobre estas questões até de como é que se lida com as doenças.
E uma das conclusões é que se há uma das coisas que a Covid-19 conseguiu provar é a nossa fragilidade humana e a nossa insignificância perante certos fenómenos, não é? Porque nós podemos ter elementos tecnológicos muito avançados para umas coisas, mas perante fenómenos... Uma coisa que não conheces, não... Sim, não é? Vai experimentando. Vai-se experimentando, não é? Não é? Eu não sei Nós se temos sejas como aqui, o aliás, presidente... eu se calhar guardo isso para a minha conclusão, não é? Claro. Quando falarmos desta coisa. Porque a doença, tudo isto é um mundo novo, não é? Eu não estou a dizer esta Covid, foi sempre um mundo novo. Não é? Nós metemos-nos a navegar e as pessoas contactaram com uma série de doenças e levaram outras doenças. Não é? Claro. E isto foi terrível, por exemplo, sobretudo na América, no Novo Mundo, não é? Estou a falar das Américas todas, no Novo Mundo, isto foi terrível. Nós levamos para lá varíola, levamos o tifo, aquilo que nós chamamos o tabardilho, era terrível. O tabardilho confundia-se muitas vezes com a peste. Não é? O tabardilho são os piolhos, é o tifo exantemático, é o tifo epidémico. Não é? As pessoas são comidas pelos piolhos, basicamente, é a doença das pintas, fica toda a gente pintada. Nós, quando falamos na pneumónica, por exemplo, né? A gripe espanhola, fez 100 anos agora, para os portugueses familiarmente era a pneumónica. A pneumónica era terrível, mas também era terrível porque, e isto era costume nestes regimes sanitários antigos, além de uma doença, havia uma doença, mas a essa doença juntavam-se logo 2 ou 3. E no caso da pneumónica, ainda antes da pneumónica, há uma epidemia terrível desse tabardilho, o tabardilho que matou provavelmente o Dom Manuel. Nós levamos estas doenças e trouxemos outras doenças e foi sempre uma novidade. Portanto, acho que vamos ter sempre esta novidade. Não sei. Claro. E Amanda, e agora para concluir, Sim. um dos grandes desafios neste momento que nós temos é pensar o que é que vai acontecer a seguir. Para já ainda vivíamos na incerteza sobre como é que vamos coexistir com a doença, se vamos conseguir ultrapassar, encontrar uma vacina, se vamos ter que manter durante meses ou até anos esta forma de prevenção através do uso de máscaras, de desinfecção de mãos constante, de distanciamento social. Mas depois existe a outra preocupação premente, que é o que é que vai acontecer aos negócios, o que é que vai acontecer às empresas, o que é que vai acontecer à economia do país. Olhando para trás, historicamente, como é que tu vês estas pandemias e a forma de resposta das sociedades e das economias? Tens alguma mensagem positiva para terminar isto? Há mensagens... Mais uma vez, nós quando voltamos àqueles tempos e vemos, por exemplo, na quarentena, os guardas-mores de saúde a mandar um mercador lavar no rio o bacalhau que trazia, ficava logo demolhado, não é? Ou o papel. E perceber o desespero do mercador que precisa de vender e tudo isto, e sabe que, sim senhor, há uma doença, mas eu tenho que continuar a viver e tenho que continuar a vender, a circular, a fazer negócio. E quando percebemos que isso depois aconteceu, é por aí que temos que ir. Evidentemente que nós hoje, e depois saem números todos os dias, aquelas coisas horrorosas, que este vírus matou até agora nem 200 mil pessoas, a gripe mata 300 ou 400 mil por ano. Ficamos aqui um bocado, sim, mas como é que reagimos a isto? Depois temos esta ideia de historiadores, não é? Que o historiador fica tranquilo, sabe que isto passa e que as coisas, e foi assim que aconteceu sempre. Mas aqui há uma diferença, é que nós somos historiadores e sabemos que isto passa e tal, mas estamos a vivê-la. E há muita incerteza. Se nós sabemos que uma crise económica passa com maior ou menor estrago, mas, entre aspas, não nos faz mal, isto pode nos fazer mal. Portanto, vivemos nessa incerteza, não sabemos o que é isto. Não é? Agora, se olharmos para estes exemplos da história,
Depois temos outro problema que eu até aqui fico um bocado embaraçado como historiador. Não é? Quer dizer, assim, o historiador procura tudo, causas para isto, contextos, saber como é que as pessoas viviam, como é que se explica esta doença e tal. Muitas vezes não se explica de maneira nenhuma. As pessoas foram apanhadas de surpresa, levaram com isto na cabeça, morreram, ponto final. Sobreviveram aqueles que estavam mais preparados para isso e não é porque estivessem atentos a este fenómeno. É um bocado uma espécie de um darwinismo, não é? Salvam-se os mais fortes. Exato, mais fortes. E nós somos sobreviventes destas epidemias todas, né? Todas, desde a peste negra até à pneumónica. Nós somos os sobreviventes dessas epidemias. Vamos a ver, seguir a nós, o que é que fica. Não é? Agora, nós sabemos que no século XIV, nós estudamos isto durante tanto tempo, a crise do século XIV. É? Um marasmo, foi uma desgraça e tal. Quando começamos a olhar para aquilo de forma mais detalhada, percebemos que, em muitos casos, é aquele título daquele álbum, daquela banda que existia nos anos 70 do Supertramp, Crise, que crise? Não é? Crisis, what crisis? Não é? Porque vemos, há estudos que começam a vir cá para fora, que mostram que houve muitas instituições que lucraram com aquela crise. A crise do século XIV. E nós percebemos isso, aliás, no caso português. As repúblicas italianas, a Península Ibérica e a Flandres, né, o norte da Europa, o século XIV foi para eles um mundo de oportunidades, um mundo de movimento, não é? De compensar as perdas noutros lugares com aquilo que eram as nossas pequenas coisas, as nossas potencialidades, os couros, o peixe, o pequeno cereal e nós íamos conseguindo vender, íamos conseguindo colocar os navios a mexer e a ganhar dinheiro com isso. O problema agora, creio eu, e isso não sou historiador, não é um historiador que vai resolver. O problema agora é que pela primeira vez na história nós percebemos que há uma grande parte do mundo que está parada. Como é que nós vamos resolver isso e no que é que isso pode ser oportunidade? Não sei. Eu ontem li que uma das oportunidades da indústria têxtil portuguesa agora é fabricar máscaras para toda a Europa. Não sei. Portanto, se nós somos um país relativamente atrasado porque ainda temos um têxtil muito forte quando os outros países já têm tecnologia, sei lá de quê, de quinta ou sexta geração, se calhar aqui o têxtil para nós será uma oportunidade e uma oportunidade de enriquecer. Haverá outras. A curto prazo, claro, porque se descobrirem, entretanto, a vacina, já não é preciso fabricar-se 550 milhões de máscaras. Claro, e reconverte-se as máscaras para outra coisa. Né? Exatamente. Amândio, muito obrigado. Foi uma entrevista muitíssimo interessante. Eu acho que tocámos naqueles aspectos principais que tínhamos mais. Obrigado, eu. Fica seguro, lava as mãos. Espero que o e-learning atual continue a funcionar e depois seja possível retomar as aulas, não sei se com escafandro ou não, para haver proteção total entre professor e aluno. Não, e eu agradeço a ti este convite e termos esta conversa e, sobretudo, o teu dinamismo e a ideia de refletir sobre estas coisas da parte de um historiador, da parte de um centro de investigação, e com esta descontração e pelo menos pormos as pessoas a pensar e sem pânico, não é? Irmos-nos rindo e pensar que isto passa. Portanto, parabéns, Flávio, obrigado. Cuidado, não é? Nós temos que ter cuidado, mas a verdade é que a vida não pode parar e temos de pensar que isto já aconteceu no passado, não somos os primeiros na história da humanidade a viver pandemias e crises de saúde que vão deixar marcas. Nem vamos ser os últimos. Não seremos os últimos, não é? E eu acho que esse também é um dos problemas das sociedades atuais, que é a incapacidade que muitas vezes temos de nos distanciarmos de nós próprios, da nossa vida, da nossa sensação quase de super-homem, em que tudo é alegre, porque é aquela teoria de que não há pessoas tristes nas redes sociais, ninguém pensa no fim, ninguém pensa na desgraça, na doença e nas dificuldades que isso provoca às pessoas, às sociedades, às famílias. Sim, precisamente isso, no que a doença, a desgraça e
do que mexe em tudo e obriga-nos a esta coisa, a esta impotência, estar em casa, não é? Claro. Sendo que há coisas bem piores, não é? Claro. Obrigado, Amândio. Obrigado, eu. Aqueles que nos vejam, pelo menos as 5 pessoas que estamos a contar que vão ver este vídeo, desfrutem lá em casa. Ok? Obrigado e até breve. Um abraço, obrigado.